noite, queridos. Se alguém fizer mais uma figurinha com queridos, aí já vai ter 3, não vai rolar. Então, aí pode pedir música. Muda ele. Eu avisei. Pode ser amados, pode ser alguma outra coisa, mas tem um dito na área de marketing que diz assim: quem é visto é lembrado. Então, as figurinhas vão rolar, não vai ter jeito. Amados, quando o pastor pediu para mim estar trazendo essa palavra hoje, ao mesmo tempo foi um desafio e ao mesmo tempo uma alegria muito grande. Porque todo domingo eu olho para essas bandeiras e eu começo a pensar: Alemanha, um país que serviu de celeiros para missionários, que enviou missionários para muitos lugares do mundo. Hoje igrejas estão fechando, estão se transformando em teatros, cinemas, bares. Japão, um dos países onde há muita espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, eu não quero dizer espiritualidade por Cristo, pelo Espírito Santo, mas é um país onde há muitas religiões filosóficas. O que dizer ali, Coreia do Norte? Um país onde, se você entrar com a Bíblia, você corre risco de morte. Se você falar de Jesus, com certeza você vai ser morto. Turquia, um país muçulmano. Eu amo a vida dos muçulmanos. Eu acredito que eles se entregarão a Cristo em nome de Jesus. E queridos, sempre que eu olho para essas bandeiras, eu me vejo um pouco nelas, porque minha bisavó é espanhola, meu bisavô português, meu bisavô alemão, meu bisavô italiano. E que de alguma maneira alguém na Alemanha veio para o Brasil aqui em 1932 para uma comunidade lá em Ivaiareião, perto ali de... Onde que é a cidade? Cândido de Abreu, obrigado, pastor Luto. Criando assim, 2 anos depois, em 1934, a primeira igreja cristianista desse tipo. E graças a isso, hoje nós estamos aqui, congregando aqui. Porque alguém teve coragem de sair da sua casa, como o pastor Satino falou, de deixar sua esposa, de deixar sua família. E quando eu digo isso, eu não posso deixar de lembrar dos morávios. Pessoas que se vendiam como escravos para embarcar nos navios, sabe-se lá Deus para onde. A única certeza que eles tinham é que eles não voltariam mais. Porque a finalidade deles, naquele momento, era levar o Evangelho a quem não conhecia. Era fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse a pessoas que ainda não tinham ouvido falar. Aqui não tem a bandeira da Bolívia, né? Nós temos missionários na Bolívia, a Heloísa e o Michel. Temos missionários em Portugal, o pastor Limone e a pastora Alexandra. Temos missionários que ajudam a sustentar no Quênia, o Edilson e a Solange. Temos missionários na China, um país onde é muito complicado se entrar. Temos um casal de missionários lá. Temos missionários. Um missionário que faz um trabalho muito lindo na África, o Roldão, ali na ilha de Soga. Vira e mexe, ele está aqui conosco. O Edilson e a Solange no Quênia. Missionários que fazem um trabalho incrível, queridos. Temos uma missionária aqui de Londrina, que ela foi para uma cidade na África. Alguns, com certeza, vão se lembrar, ela não pôde revelar para onde ela estava indo, porque era um país muçulmano, correndo risco de vida. Queridos, eu me perguntei o que faz uma pessoa querer deixar sua família, querer deixar a cultura que conhece, a língua que conhece, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a vidas. A vidas, queridos, que talvez quando você vai falar do amor de Jesus para ela, como um dia eu vi e a Andréia experimentou isso, ela falou assim:
muito obrigado, mas nós não precisamos disso não, nós não queremos nisso. Por vidas, queridos, que quando vocês vão apresentar Jesus, elas podem simplesmente virar as costas para você, ou dizer para você assim, cada um tem a sua opinião, né? Por vidas que muitas vezes, quando nós estamos na fila de um banco, de uma lotérica, de um açougue, de um caixa de supermercado, se você der um toque no ombro da pessoa que está à sua frente, começar a conversar com ela sobre o tempo, a conversa vai longe mesmo. Mas tenta falar de Jesus com ela, tenta apresentar Jesus, não a tua fé, tenta apresentar Jesus para ela. Eu digo apresentar Jesus porque quando nós tentamos apresentar a nossa fé, nós inevitavelmente falamos da igreja onde congregamos. E cá entre nós, é show. Mas nós precisamos aprender a apresentar Jesus. Bom, então vamos lá para o nosso texto, para a nossa ministração. Abra comigo no livro de João, capítulo 4, começando ali pelo versículo 27. É um texto que todos nós conhecemos. E é um texto que ele fala muito ao meu coração. Todos encontraram? Quem não encontrou diz misericórdia, quem encontrou já diz aleluia. Aleluia? Podemos ler? Aleluia. Então vamos lá. Pela tradução que eu tenho aqui, diz assim: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida veio para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? Jesus lhes disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. Um pouquinho antes, ali está sendo narrado o encontro da samaritana com Jesus no poço. Quando Jesus chega ali em Samaria, a caminho de Sicar, é engraçado que para eles irem para Sicar, até tinha um outro caminho, mas eles precisariam fazer uma volta grande. Jesus resolve passar pelo meio de Samaria. E quando ele está ali em Samaria, ele vai para o poço, ele fica lá. De repente vem uma mulher. Ela vai tirar água do poço, Jesus começa a conversar com ela. E é interessante, começando por aqui, eu percebo uma coisa. Ela vai ao poço no horário do meio-dia. Quem vai ao poço nesse horário, quem já teve poço em casa e pegou água do poço nesse horário, percebe que a água já não é mais fresquinha, a água já meio molinha. E ela estava justamente ao meio-dia para pegar água naquele poço. Por quê?
Porque era um horário que nenhuma outra mulher estaria lá. Era um horário que ela tinha certeza de que ela iria estar sozinha, porque ela não queria ser falada, porque ela não queria que as outras apontassem o dedo para ela. Mas quando ela chega para tirar água, quem ela encontra lá? Jesus. E Jesus conta a história dessa mulher, fala para ela. E ela vai, procura os governantes da cidade e fala para eles assim: olha, lá no poço tem uma pessoa que contou toda a minha vida, gente, ele não me conhece. Olha, eu não sei não, mas eu acredito que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E eles ficaram curiosos e acreditaram nessa mulher e foram até o poço. E lá encontraram Jesus. Então eu queria trazer para vocês algumas coisinhas em relação a esse momento, quando os samaritanos vão até o poço e encontram Jesus. Só uma adendo aqui antes, só para quebrar um pouco o jeito, para minha perna parar de entender um pouco. Vocês se lembram uma vez quando eu falei aqui, que não adianta, aqui em cima a gente não se acostuma, né? E aqui, por incrível que pareça, o joelhinho bate, que é uma maravilha. Então, se de repente eu falar alguma palavra errada, não se preocupe. Vamos lá. Queridos, nós estamos vivendo um tempo hoje, 2023, onde é uma parte, ao mesmo tempo, muito emocionante da história, mas ao mesmo tempo é muito preocupante. Por quê? Hoje existe a maior população mundial que já existiu em todos os tempos. Só que juntamente com essa existência da população mundial, também está vindo muita coisa a fogo por aí. Câncer, depressão, superbactérias que até um tempo atrás, uma infecçãozinha de garganta não dava tanto trabalho para se curar como tem dado hoje. A cada ano parece que as bactérias estão evoluindo, elas estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos que nós temos produzido, que o ser humano tem produzido. Até o ano de 2050, 1,3 bilhões de pessoas sofrerá de diabetes tipo 2. Sabe por que isso? A diabetes tipo 2 era causada por má alimentação, por fast foods, comidas muito gordurosas, muito refrigerante, muita Coca-Cola. Eu sou suspeito de falar, mas vamos lá. Muita Coca-Cola, a zero, é uma maravilha, mas a outra com açúcar, corram mesmo. Então, hoje nós temos um potencial muito grande, tá, para falar do amor de Jesus. Porque mais do que nunca as pessoas estão perdidas, estão sem direção, estão sem saber o que fazer. E olha que interessante, a palavra nos diz que os campos já estão brancos. Eu me lembro um tempo atrás, quando o pastor Harry teve uma visão aqui na igreja. Lembra, pastor, que o senhor viu feixes de trigo crescendo aqui no chão? Amados, essa igreja tem promessas incríveis para a área de missões. Não é à toa que aqui é uma das igrejas da denominação que mais formam pastores, missionários. É uma maravilha aqui. Vocês não têm ideia do que o Senhor tem para essa igreja no ano missionário. E eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que levam a uma grande colheita nesse tempo. Quando eu digo colheita, eu quero que vocês entendam o seguinte: falar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do arrependimento. Não apenas apresentar a igreja que você tem congregado, porque isso é muito fácil. Todos nós somos capazes de falar da Cristianismo Decidido Oliveira. Todos nós somos capazes de trazer uma pessoa e um dia, de repente, essa pessoa olha para você e fala assim: você não está tão legal hoje, eu acho que eu já vou na outra igreja.
mas eu quero que vocês falem do Evangelho de Jesus. Não do que nós compartilhamos aqui. É claro que o que nós compartilhamos aqui é tremendo. É muito bom a nossa comunhão, estarmos juntos aqui no domingo, é tremendo. Mas o que o mundo precisa é de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a compartilhar o Evangelho. O primeiro princípio que eu queria compartilhar com você diz assim: esteja disposto a quebrar a tradição. Como que nós vamos falar de Jesus para uma pessoa? Qual é a nossa atitude? Como nós falaríamos de Jesus para uma pessoa que está com problemas em relação a drogas? Ou para uma pessoa que está com problema em relação à bebida? Como que nós escolhemos Jesus para essa pessoa? Jesus abordou a mulher samaritana, embora fosse contra a sua tradição. Ele corria o risco de ser mal interpretado, criticado, até mesmo ceder a aparência do mal. Sabe, queridos, nós precisamos aprender que o reino dos céus não se move como nós imaginamos que ele se move. Nós precisamos aprender que o reino dos céus se move de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos cada vez mais estar buscando em Deus estratégias para podermos falar do amor dele para outras pessoas. Quando Jesus Cristo foi para o poço lá ao meio-dia para conversar com aquela mulher samaritana, ele não pensou assim: bom, de repente vai vir aqui algum mestre da lei e olhar aqui no poço, cadê que eu estou conversando com uma mulher, e de repente não vai ficar legal. Mas olha só, naquela época era muito difícil um homem que não fosse conversar com uma mulher, que essa mulher não fosse de dentro da casa dele. Imagina um pastor, então, um rabi, um mestre da lei, conversar com uma mulher ali no poço. Mas Jesus quebra aquela tradição, Jesus quebra esse paradigma. Que paradigma nós temos quebrado hoje dentro das nossas vidas para que nós possamos evangelizar? Que paradigma nós temos quebrado hoje para que nós possamos alcançar vidas? Quando eu digo alcançar vidas, queridos, nós não precisamos ir longe, não. O nosso vizinho pode ser a nossa terra de missões ali, a casa do nosso vizinho, da direita, da esquerda, da frente. Quanto tempo nós temos gasto falando do amor de Jesus para essas pessoas, até mesmo mostrar o amor de Jesus para essas pessoas? É atribuída uma frase a Santo Agostinho, eu gosto muito dela. Ele não disse com essas palavras, mas o que ele deixou, as obras que eles deixaram, subentende-se isso. Pregue a todo momento, se necessário, use palavras. Como nós temos influenciado as pessoas que não são cristãs no mundo? Jesus expressou sua vulnerabilidade àquela mulher. Ele pediu água, este foi o ensinamento de sua vida. Sendo Deus, ele se tornou homem. Eu aprendo aqui que Jesus ele buscou estratégias para poder conversar com aquela mulher. Ele poderia ter ficado encostado lá no poço, assim, dado uma olhada para a mulher, não ter falado nada, ou simplesmente não ter feito nada, porque Jesus sabia quem ela era, mas Jesus buscou contato com ela. Qual é a nossa atitude quando alguém vem, quando alguém nos aborda, buscando nosso auxílio, ou até mesmo num semáforo pedindo dinheiro? Como tem sido o nosso auxílio? Quando nós sabemos que uma pessoa não é cristã, o que nós temos oferecido a essa pessoa? Há um texto na Bíblia que me marca muito, que fala muito comigo,
comecinho do livro de Atos. Diz que Pedro e João estavam indo ao templo para orar. De repente eles viram um paralítico ali no chão, pedindo esmola. E, ô seu moço, dá uma esmolinha para nós aí. E Pedro, a palavra diz assim, Pedro, fitando nele os olhos, cheio do Espírito, diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Queridos, quando nós vemos uma pessoa doente, o que nós fazemos? Missão, não é só você falar, Jesus te ama, olhar para aquela pessoa que talvez está com necessidade de casa, talvez não tenha o que comer, talvez está passando por uma enfermidade. E o que é engraçado é que quando essa mulher falou para Jesus assim, se tu souber, como sendo tu judeu, tu falas comigo, que sou samaritano, e ainda pede água, Jesus fala para ela assim, mulher, se tu soubesses quem está te pedindo água, tu pedirias água e eu te daria, e você jamais voltaria por sede. Que manancial flui de você, queridos? O que te impulsiona, o que te leva a pregar o Evangelho? O segundo princípio que eu quero compartilhar com você: esteja aberto ao Espírito Santo e seus dons. Sabe, queridos, muitas vezes, quando nós vamos compartilhar o Evangelho, o Espírito Santo nos dá ali uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo nos dá uma palavra de conhecimento. Só que nós ficamos naquela assim, será que isso é de Deus mesmo? Eu me lembro uma vez que nós tivemos um encontro aqui, e o pastor Jorge ele falou assim, como você se enche do Espírito Santo? Nós ficamos assim, do jeito que vocês estão, quietinhos. E ele falou assim, comecem a orar em línguas. Comecem a orar em línguas, porque quanto mais você orar em línguas, mais o Espírito Santo vai te encher. Comecem a orar em línguas. Você está saindo para trabalhar, comece a orar em línguas. Você não sabe se ali naquele dia o colega de trabalho que está do seu lado vai precisar de uma palavra de conhecimento. Comece a orar em línguas, porque você não sabe se quando você chegar no trabalho, né, pastor Felipe? O cara que trabalha com você ali vai estar com uma dor de cabeça e você vai precisar orar por ele por cura. Comece a orar em línguas, porque você não sabe se quando você chegar aqui no culto, vai ter uma pessoa aqui que vai precisar muito da sua oração de intercessão. Comece a orar em línguas, comece a se encher do Espírito Santo. Comece a se encher do Espírito Santo. E o Senhor vai te dar estratégias para falar do Evangelho do arrependimento. De uma forma graciosa, de uma forma tremenda. E isso é tão engraçado, que as pessoas, o pastor Satinho até falou isso alguns minutos atrás, as pessoas deixavam de ir na sinagoga para escutar o mestre lá, o Rabone falar, para ir atrás de João Batista, 3, 4 quilômetros no meio do deserto, num sol escaldante, para ouvir ele dizer assim, raça de víboras, se arrependam dos seus maus caminhos. Enchem-se do Espírito Santo. Orem em línguas. O céu tem usado ferramentas, mas muitas vezes a gente coloca elas no baú ou deixa na parede. Sabe, queridos, há muito tempo atrás o Senhor me chamou de guerreiro. E por incrível que pareça, a espada que Ele me deu fica linda na parede de casa. Essa espada não é para ficar guardada. O Senhor tem um chamado para todos nós. E nós precisamos aprender a usar as armas que Ele nos dá. A pregação do Evangelho deve ser acompanhada da manifestação do poder de Deus. Qual é o poder de Deus que se manifesta em você quando você fala do Evangelho de Cristo? Se não está havendo manifestação nenhuma, amados, revise sua vida. Revise o que você tem priorizado. Revise o que você tem buscado.
Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes eu tinha muito medo de orar pelas pessoas quando alguém vinha pedir, buscar oração por cura. Falava assim, Jesus, quem sou eu para orar por cura por essa pessoa? Olha eu aqui, encrencado com diabetes, encrencado com isso, encrencado com aquilo. Até o dia que eu entendi que a única coisa que eu preciso fazer é orar. Porque quem faz é o Espírito Santo. Então eu quero te dizer, se até hoje você não pregou o Evangelho por medo, queridos, quem faz é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é nas nossas vidas? Ele é o mestre, consolador, lembrador. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo divino. Se é Ele quem convence, por que eu estou preocupado? A minha parte é ser como uma mangueira. Às vezes a gente toma água da mangueira do jardim, não toma? A mangueira, às vezes, depois de uma chuva, ela fica meio suja, não fica? A água de dentro fica suja também? Não, a água é limpinha. Nós precisamos aprender a ser uma mangueira e permitir que o Senhor nos use. Precisamos permitir que por nós fluam rios de águas. Porque, queridos, o tempo é agora. Ela teve um encontro que resultou em um testemunho. A cidade chegou a Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Eles sabiam da vida que aquela mulher tinha. É engraçado que quando Jesus está falando com ela fala que ela vai em casa avisar o marido, e Jesus diz assim para ela, olha, esse daí nem é teu marido. Tu já teve 5, e esse nem é teu marido. Queridos, Jesus conhecia aquela mulher. Jesus sabia de tudo que aquela mulher estava sofrendo e sabia que naquele momento ele poderia dar uma palavra que transformaria a vida dela e transformaria a vida daquele lugar onde eles estavam. Aquela mulher se tornou a primeira missionária ali na cidade dela, porque ela apenas se permitiu ser usada por Deus. Ela apenas se permitiu transmitir às outras pessoas aquilo que Jesus estava falando. Isso me ensina uma coisa que o pastor Satinho sempre diz e sempre bate na tecla, e a gente não aprende. Fale em linha com o céu. A nossa boca existe para declarar bênção. Quantas vezes a gente declara maldição todos os dias da nossa vida? Quantas vezes abrimos a boca para trazer à existência aquilo que não existe, mas é aquilo de ruim, porque se nós trouxéssemos a existência coisas boas, querido, vocês já pararam para pensar como seríamos abençoados? Meu filho não vai dar em nada. Esse casamento é uma porcaria mesmo. Quantas vezes não falamos isso? Não ouvimos isso? Mas ainda tem tempo. O Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos hoje. Ainda tem tempo de nós mudarmos o nosso jeito de falar. Nosso jeito de falar precisa estar em linha com o céu. Faça a vontade de Deus a sua obra. Projeto Atitude 333. Quem está orando 3 vezes por dia? Não precisa levantar a mão, mas é só para que você dê aquela checada rapidona assim. Sabe quando você vai usar o HD do computador e sobe aquele barulhinho? Só para fazer ele funcionar um pouco. Quem está jejuando? Quem tem orado fielmente pelas 3 pessoas que o pastor Satinho pediu para nós estarmos orando? Detalhe, uma coisa que me veio à mente agora. O pastor Satinho, ele não dormiu no dia de manhã, acordou e falou, eu vou fazer isso. Se ele trouxe isso para a igreja, é porque aí tem uma direção de Deus.
Se ele trouxe isso para a igreja, não é porque é um método, mas é porque é algo que Deus quer que nós experimentemos. E aí, queridos, o quanto nós estamos nos dispondo a fazer isso? A vontade de Deus é a colheita, não é a sua vontade que alguém pereça. 2 Pedro 3,9 diz isso. Só que ultimamente nós pensamos assim, como eu estou salvo, amém, fica todo mundo. Eu sempre digo o seguinte: se para mim a salvação foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na vida dessa pessoa que está ao meu lado, também vai ser. Só que eu preciso ter coragem de falar para ela do Salvador. Eu preciso ter sabedoria para falar para ela do Salvador. Jesus estava interessado em completar a vontade do Pai. Qual é a nossa vontade hoje? O que nós queremos fazer hoje? O que nós estamos dando atenção hoje? O que é mais importante para nós hoje? Nós precisamos saber que a hora é agora. A palavra diz que os campos já estão brancos, já estão prontos para a ceifa. É hoje, amados, não é amanhã, não é daqui a 4 meses. Os campos estão prontos hoje. E o que eu e você estamos fazendo hoje? O natural seria assim. Alguns dizem que isso foi por volta de dezembro. A safra que acabara de ser plantada e a colheita estava distante 4 meses perto da Páscoa. A ceifa aqui, que Jesus se refere, é em relação ao final dos tempos. Queridos, olha só. Há quase 2 meses, 8 finais de semana, nós estamos tendo escola dominical, estamos falando sobre escatologia, final dos tempos. Por que estamos fazendo isso? Porque é legal? Porque é moda? Não. Para que você possa entender que Jesus Cristo está quase virando a esquina. Nós estamos vivendo o último minuto e vai chegar o dia. E como você quer ser encontrado? Como as 5 virgens que estavam com a lâmpada cheia de azeite? Ou como aquelas 5 que não se prepararam e deixaram acabar? Porque a palavra diz: a hora e o dia ninguém sabe. Ele virá como ladrão na noite. O que nós temos feito para nos prepararmos para esse dia? E detalhe, a palavra também diz que nós devemos abreviar os dias da vida de Cristo. Temos feito isso? Outros podem ter semeado, mas nós vamos colher. Houve uma fundação mesmo entre os samaritanos para compreender o Evangelho. Ela disse que Jacó era o pai dela. Ela sabia que o Messias viria. Jesus foi colhendo com isso. A colheita é o fim dos tempos. O ceifeiro será ultrapassado pelo lavrador. Sabe, queridos, Jesus está às portas. E nós precisamos colher. Nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos lançar o Evangelho. Também precisamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para falar desse Evangelho para as pessoas certas. Porque os tempos estão se afunilando. E nós precisamos ser eficazes nisso. Falar do Evangelho com eficácia. Não ficar jogando tempo e palavras para quem ainda não é o momento. Nós precisamos buscar as estratégias do céu. Eu quero estar concluindo com 3 versículos do livro de Romanos,
Uma vez nós cantamos esse cântico que tinha esses versículos aqui na igreja, e aquilo ardeu no meu coração na hora que eu abri minha boca. O pastor Satiro, um dia ele falou que às vezes nós cantamos coisas que nós não fazemos, mas a hora que eu cantei aquilo, gente do céu. Durante a semana eu até estava compartilhando com o pastor Felipe. Então eu quero começar em Romanos 10, no versículo 12, que diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo e o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Queridos, quando eu cantei isso, eu falei, Deus, essa música. Como vão crer em Ti, Jesus, se eu não falo de Ti das pessoas? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se nem ouviram falar? Queridos, eu não sei hoje qual é a tua motivação, o que está te motivando. Como você olha para essa situação de missões. Mas eu quero te dizer, como crerão se você não falar? Se eu não falar? Eu fico bobo quando eu vejo as crianças aqui na frente. Quisera eu vim conhecer a Cristo com um pouco mais de 20 anos. Quisera eu ter conhecido a Cristo com essa idade. Porque com certeza seriam no mínimo mais 12 anos onde eu poderia ter falado, onde eu poderia ter aberto a minha boca, onde eu poderia ter falado do amor de Jesus, do amor de Deus, onde eu poderia, talvez, ter impactado a vida de mais pessoas. Amém? Não se esqueça de uma coisa, talvez você pode falar assim, Romulo, tudo isso é muito legal, mas olha só, eu não tenho o menor jeito para falar de Jesus. Eu também não, querido, vocês podem acreditar em mim. Eu queria ser como André, eu não sou. Não sou um terço do que ela é, em relação a falar de Jesus. Mas todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos participar de missões. Uma vez eu aprendi que tem 3 formas de você participar de missões: indo, orando e contribuindo. Se de repente você não pode ir, você pode orar. Se de repente você quer fazer mais alguma coisa, contribua também. Fale com o pastor Satiri, com o pastor Felipe, comigo, com outros líderes de célula. Nós com certeza vamos saber te contar do Rodão, que ele tem uma escola lá no Quênia que ensina crianças. No Quênia não, perdão, na Ilha de Sogra. Do Edilson da Solange. Tá? Oi? No Quênia. Queridos, a nossa denominação tem tantos trabalhos missionários que, olha, então tem muita forma de você participar de missões. Tem muita forma de você ser ativo e efetivo em missões. E é claro, para algumas pessoas o terreno missionário é um outro país. Mas talvez para você e para mim, possa ser o seu vizinho da direita ou da esquerda. O que você acha de repente começar por eles? Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se tiver, vem aqui à frente. Nós teremos Santa Ceia logo mais. Se tiver alguém que quer conhecer esse Jesus, que quer saber como que esse Jesus pode transformar a tua vida, vem aqui à frente.
Se de repente você está com vergonha, não deixa a vergonha te prender. Não deixa a vergonha impedir que você receba uma bênção tremenda. Porque muitas vezes não, né? Na realidade, nós perdemos o céu só por uma coisa que não fazemos. Justamente receber a bênção. Então, se de repente você está com vergonha, que o Senhor possa estar te dando uma outra oportunidade e que em nome de Jesus você não perca essa oportunidade. Queridos, vamos estar realizando agora a Santa Ceia. Eu queria que você abrisse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Deixa só eu... Começando ali no versículo 20. Eu queria pedir os pastores que vão auxiliar a ceia, os líderes que vão auxiliar a ceia, já estarem vindo à frente. Queridos, esse é o momento de nós estarmos desfrutando da ceia do Senhor. Só que antes de nós começarmos a ceia, eu quero pedir que você esteja curvando o menino da sua cabeça, esteja fazendo uma autoanálise da sua vida. A palavra diz que nós não devemos tomar a ceia indignamente. Então eu quero estar te pedindo, eu quero estar te dando um tempo, para que nesse momento você possa estar clamando o perdão do Senhor sobre a tua vida. Se de repente é uma pessoa aqui na igreja que você deu uma olhada para ela deu uma olhada para você, soltou uma faísquinha, e ela... Então esse é o momento de estarem se acertando. Ah, eu vi o Bob abrindo ali, agora eu vou... Isso acontece muito em casais, tá? Queridos, é muito importante nesse momento que você esteja com o teu coração tranquilo, que você esteja com o teu coração limpo, para você poder desfrutar dessa ceia do Senhor. Ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, começa dizendo assim: quando, pois, nos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Foi exatamente o que nós fizemos agora. Se há uma situação de necessidade de perdão, perdoe. Se essa pessoa não está aqui agora e você precisa perdoá-la, perdoe, mas amanhã você procure essa pessoa e se acerte com ela. Porque eu recebi do Senhor o que também nos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Curve sua cabeça nesse momento. Nesse momento, nós vamos estar consagrando os elementos. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor verteu naquela cruz o teu sangue precioso pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor entregou o seu corpo, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos transformados. Senhor, que esse suco de uva, que esse pão, possam ser transformados e possam transformar a vida de cada um dos meus amados aqui nessa noite. Que ao tomarem a Santa Ceia, o teu Santo Espírito possa estar ministrando os corações deles, e que eles possam estar se lembrando e fazendo isso em memória de Cristo. Da mesma forma como Cristo fez a última ceia com seus discípulos.
Nós queremos compartilhar essa ceia, Senhor, porque a Tua palavra diz que aquele que não ceia não tem parte contigo. E nós queremos ter sim, Senhor, parte contigo no teu reino. Em nome de Jesus nós te somos gratos. Amém.